TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, segundas-feiras 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras 6 horas e 30 minutos e quinta-feira às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem falar conosco, sugestão, qualquer coisa, inclusive reclamação, anotem aí o e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. É só vocês escrever lá em cima e depois escolher dentro da página o programa Enfoque Espírita. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Importante, além de Petrópolis, o programa também é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Antes de nós lermos a nossa página, né? Estamos aqui com o Luiz Guilherme. Ele é espírita, eu acho que desde novinho, né? Porque ele é bem mais novo do que eu, não é não? Seja bem-vindo, Luiz Guilherme. Obrigado. As suas considerações iniciais, por favor. Primeiro, é uma alegria estar aqui, né? Com todos vocês e contigo, né? Nesse programa que tem esse enfoque, né? O espírita, o espiritismo, e que bom estarmos aqui. E vamos falar, né? Sobre doutrina espírita. Com certeza. Então, você faz parte... gente, ele não me deu o nome dele todo, por isso eu vou chamar de Luiz Guilherme, viu? Que assim seja. Então, ele é lá do grupo Fraternidade Oswaldo Cruz. O endereço de lá, você sabe de qual? Rua General Marciano Magalhães, 339, ali no Morém, iniciozinho do Morém. Bem no Quem início. desce do lado direito. Isso, entrou no Morém como se viesse do Alto da Serra, do Hiper Shopping ABC, entra aquela primeira direita, na primeira ponte de retorno você já vai avistar o grupo. Legal, ali. muito bom isso. Então, vamos falar rapidamente sobre o Oswaldo Cruz. Aliás, carinhosamente Oswaldo Cruz. Exato. Né? As reuniões públicas lá são quantas, você sabe? São muitas, são muitas. Nós temos nas segundas-feiras às 20 horas. Fala mais alto. Terça-feira às 15 horas e quinta-feira às 20 horas, terça-feira às 15 horas, quinta-feira às 20 horas e domingo às 10 da manhã. Haja reunião, né? Que bom. São 4 reuniões semanais. Então, bom, se as reuniões públicas já têm esse número todo, imagina os estudos. Uhum. Aí complica, porque são mais de 16 estudos, né? Então são muitos estudos, vários facilitadores, né? Que bom, e temos várias frentes de estudo. Que bom. Inclusive, o Luiz Guilherme, ele aplica também o Evangelho Redivivo. Eu acho que vão sair 9 volumes. Exato, sobre o Evangelho, não é isso? E eu estou no grupo dele, mas por incrível que pareça, gente, eu durmo. Porque quarta-feira, para mim, é um dia muito corrido. Mais puxado, né? Muito puxado. Mas tudo bem, vamos lá. O que mais? Sim. Veja bem, gente. Vamos falar aqui de amanhã, dia 24, né? É uma quinta-feira, às 20 horas.
Melhor já falar que é grátis. Tá? O Grupo União apresenta a peça teatro Mar Sem Fim. Tá? Então, antes de 20 horas, você se encaminhe lá ao Oswaldo Cruz. Já soube que é muito, muito bom. Sabe? E também temos um outro aqui do dia 4 do 5, lá na UMEP, às 17 horas, Amigos da Luz apresentarão uma comédia, peraí, hein, gente, com tom espírita. Tem que ser dito isso, tom espírita, não é nada de bandadagem não, né? Tá certo? É um humor sadio para angariar subsídios para justamente a manutenção do Lar Espírita Doce Maria, lá em Nogueira, que foi inaugurada agora recente, dia 25 de março. Isso aí. Tá certo? E também, quem quiser ajudar mais e mora lá para aquelas bandas, eles têm um bazar lá em Itaipava. Só que ela não me disse o local certo. É na Estrada das Arcas, mas o endereço correto eu não sei também de cabeça. Então você já sabe mais do que eu. Então, eu acho que mais alguma coisa que você queira... Dia 26 de abril, às 16 horas, teremos o seminário sobre Darwin Kardec. Quem não se interessar pelo tema, vai pelo pastel, então... É assim? Exato, né? Mas no final teremos uma noite de pastéis ali. Então, de 4 às 18 horas, a gente estará lá, né? Eu e Enir Sattler, falando sobre Darwin e Kardec, esse diálogo entre a ciência e a filosofia espírita. Ótimo. Lembrando, gente, que o pastel é depois, viu? Exato. Não é durante. Não é? Então, mais algum recado que você queira dar? A princípio são esses. Então, tá bom. Então, vamos fazer a nossa leitura, né? Palavras de vida eterna, tá? E vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 125, né? Olha lá. Eu vou pedir uma gentileza sua. Claro. Você faz um parágrafo, eu faço outro? Claro. Podemos fazer assim? Sim, sem problema. E na sua fala, se você quiser fazer alguma anotação em cima daquele parágrafo ou daquilo que eu também venha a falar, sem problema. Pode. Você pode Combinado. meter o bedelho, como se diz, não é Tá assim? certo. Então tá. Então vamos lá, gente, olha. Capítulo 125, né? Título, No Convívio do Cristo. Abre aspas. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo, fecha aspas. Quem disse foi Paulo de Tarso. Encontramos na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu gosto muito do 1 Coríntios, capítulo 12, os dons espirituais, entendeu? Mas vamos lá, olha só, quem está em Cristo será uma pessoa nova. Olha que coisa interessante. Por quê, né? Por quê? Eu faço essa pergunta a você. Jesus é assim, né? Modelo e guia, como Claro. já dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, e é uma renovação tal que faz em nós, e não só na tradição espírita, mas em diversas tradições cristãs, que a gente tem muito forte no nosso país, no nosso Brasil. Então, é realmente algo que reformula, né? Algo que ele apresenta para a gente vivenciar, que reformula tudo, a forma de ver, de pensar, de agir. E tem gente querendo dizer que Jesus já está passado e não está, ele está pleno e a gente ainda não compreendeu a mensagem e quer estar achando que já pode partir para outro e não deveria, né? Quer dizer, na Jesus é realidade, muito novo para tudo. 2025 anos
E nós estamos ainda... pelejando, né? Nossa, olha que coisa, gente. Mas vamos lá. Olha o que Meno descreve a respeito desse versículo. É comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos neles mesmos. Aqui tem uma coisa muito forte, né? Fixarem emoções e pensamentos e pessimismo. O camarada já levanta da cama, Guilherme, diz assim, você desculpa, já mudei o nome, gente, vocês desculpem, mas já mudei o nome dele, agora já virou Guilherme só. O camarada levanta já da cama, meu Deus, tem que trabalhar, sabe, é um pessimismo total. Ele nem sabe se está chovendo, se não está, se está sol, se está assim. Não querem saber nada disso, sabe? É uma tristeza crônica já, né? Já a nível crônico. É um círculo vicioso que não sai daquele disco quebrado. Eu estou ruim, cara, ó dia, ó céu, ó azar, né? A hiena, né? Isso lá aí. atrás. Então a gente vê que essas pessoas falam assim, poxa vida, que coisa, já levantei mal. O cara levanta todo dia mal. Verdade. Como é que o restante do dia vai ser? É verdade. Sabe? Então a gente vê aí que nós estamos acalentando espinhos para nós mesmos. Aí, como você falou no início, né? Jesus nos veio abrir situações novas através do pensamento, aliás, dos sentidos, né? Exato, e Jesus apresenta uma proposta de espiritualidade nunca vista antes naquela época, em que você se aproximava tanto de Deus e existia um temor a Deus, e ele começa a mostrar um amor a Deus. E às vezes a gente se vê nesse círculo vicioso do pensamento fechado na mágoa, no desalento, né, na tristeza, e a gente fica com ideia fixa. E o pior não é isso, o pior é que a gente acaba colocando a culpa no outro. Porque eu falo assim, eu tenho uma tristeza. Quem é a culpa? Minha não é, né? A minha não é. É do vizinho, é de alguém familiar, é de alguém do trabalho. E a gente percebe que a gente que, como você falou, a gente que vai cultivando essa tristeza e não percebe que o cultivo é meu, né? A rega é minha e eu acabo colhendo essa tristeza. Exatamente. Aliás, você falou uma coisa muito interessante. Jesus jamais houve ditos, não ditos de Moisés. Moisés foi a parte administrativa da situação, isso porque eles estavam saindo de um panteão de deuses do Egito, não é isso? Então ele deu um direcionamento, mas Jesus vem com uma outra proposta sem agredir lá atrás. Exato. O Antigo Testamento, a gente percebe que éramos primitivos, éramos seres primitivos, homens, né? Guerreiros, então era muito complexo Moisés ter que lidar com aquela turma, né? Então ele devia dizer muito não pode, não. Tanto é que o decálogo do Antigo Testamento, você vê, não. Aliás, até o 4º ou 5º fala-se de Deus, depois vem a parte administrativa. Exato. Não faça isso. Exatamente. Para segurar o povo, né? Perfeito. Muito bem, vamos lá. Respiram e caminham transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando onde pisem escuro rastro de fel. De fato, né? Esse respiro em caminho
mágoas, a gente faz muito isso, né? A gente fica com a mágoa, eu gosto do Rossando, que ele fala que a gente guarda a mágoa num potinho e fica mostrando para todo mundo, né? Abre aquele potinho, você está vendo isso daqui, a minha mágoa, e fica acalentando a mágoa como se fosse um pet, horror, né? É horrível, né? Não. E a gente às vezes guarda nesse potinho e o potinho vai passando anos, e 5 anos depois a gente abre aquele potinho, já está tudo mofado e a gente está ainda com aquela mágoa e aquilo é muito ruim, né? Pois é, né? É o tal dos bons pensamentos, né? Olha, sinceramente, eu não quero nem ter esse potinho. Exatamente. Né? Deixa ele vazio, né? Com coisas boas. Não, eu não quero tê-lo, porque senão vai dar vontade de colocar uma mágoa ali. Não, exatamente. De forma nenhuma. Então vamos lá. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Aliás, Jesus ele não manda nada, né? Ele mandou alguma vez você falar assim, Luiz Guilherme, faça isso. Ele falou isso com você? Não, nunca. Não, nem comigo e nem com ninguém. Ele só diz assim, o caminho é esse. Exato. Caminhe se você quiser. Exato. Não é? E aí a gente vê também aqui palavras claras e simples. Ele deixou uma frase que as pessoas viraram o sentido daquilo. O amor. Hoje se fala em amor, aquele que faz o sexo. Mas o amor que Jesus nos disse e mantém até hoje, e vai manter ainda, porque é um dito dele, é o amar ao próximo. Não sexualmente, gente. De forma nenhuma. Jesus apresenta um amor fraternal, principalmente na cruz, quando João e Maria, né, o discípulo João e Maria, sua mãe, tá no pé da cruz, e ele apresenta um ao outro, né? Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então ele já mostra uma proposta de amor universal que transcende tudo. Então não a questão puramente carnal, não a questão puramente corpórea dos instintos, mas algo muito espiritualizado, algo que beira ao cósmico e com certeza beira e ultrapassa barreiras. Aí eu vejo aí também um apelo de Jesus a João, porque ele sabia que os irmãos dele seguiram suas vidas, mas Maria estava seguindo a Jesus. Quando ele apresenta, ele diz assim, João, eis tua mãe, com quem diz assim, ajude-a, porque ela já disse, ele era bem mais novo, eu acho que era o mais novo. Ele era o mais novo dos 12. Dos apóstolos, não é isso? Exato. Acho que ele tinha uns 15 anos quando ele foi ingressado, não foi? Ele era já saído da adolescência. Ele é o único que não desencarna, ele desencarna por velhice, né? Ele é o único que não é perseguido nem assassinado nem crucificado. João com morte violenta. Ele morreu lá em Patmos, ou Éfeso. Éfeso, ele constrói sua igreja, né? Isso daí. Exatamente, muito bem. Vamos lá, gente. Agora você faz esse restante todo aí. Dramatizam desencantos, reconstituem doenças passadas, com a volúpia quem lhes procura o indesejável convívio. A gente costuma perguntar assim, né? Quem é que gosta de ficar doente? Ninguém levanta a mão. Não, ninguém gosta de ficar doente. E aí eu pergunto assim, tem certeza? Certeza absoluta que ninguém gosta de ficar doente? Vamos voltar ao nosso passado, na infância? Na infância, quando a gente está segunda-feira de manhã, aquele tempo chuvoso de Petrópolis, a criança quer ir para a escola? Não. Não quer, né? E aí a mãe percebe assim que a criança está ardendo em febre e fala, tadinho do meu filho, tá com febre, fica aí na cama, liga a televisão, né? Assiste um desenho, assiste um programa que você gosta, que eu vou trazer o café na cama para você. Aí vem o pai, faz um carinho, e aí a criança percebe atenção, percebe coisa boa.
E isso, de certa forma, vai entrando no nosso inconsciente. E daqui a pouco a gente usa essas doenças de pequena monta para fugir da responsabilidade. Porque inconscientemente a gente percebe, era tão bom quando eu ficava doente na infância, porque eu era tão bem tratado, eu tinha atenção, tinha foco. E às vezes, de certa forma, a gente acaba reconstituindo doenças, né, para a nossa proteção. Perfeito. Você me dá licença? Claro. Porque já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo. Vamos lá. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer o primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando, conversando inclusive também sobre o capítulo 125, né? Palavras de Vida Eterna. E a palavra está com o senhor Luiz Guilherme. Acho que é a sua vez, mas quer que eu siga aqui? Não, pode seguir até o final. Vai lá. Queixam-se de ingratidões, apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. É muito comum a gente se queixar, né? A gente faz muita coisa para ter o obrigado do outro, a gratidão do outro. E a gente, às vezes, não faz por simplesmente fazer, né? A gente sempre está esperando do outro uma palavra amiga, né? E, às vezes, a pessoa não tem condição de dar essa palavra ou não tem a percepção. Não, às vezes, falta a percepção. Pois é. Eu vejo aqui a frase anterior, queixos de ingratidões. Uhum. Aí voltamos à hiena, lembra? Isso, aquilo. Aí depois apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Eu ouço muito isso, assim, eu não sei o que eu fiz a Deus para merecer tanta desgraça na minha vida. É verdade. Olha que coisa horrível. Triste. Não é? Primeiro, está acusando Deus que está castigando ele. Coitado dele. Não tem nada de coitado. A gente sabe muito bem. O que somos hoje é o somatório de todas as nossas reencarnações. Não é isso? Verdade. Coisas boas e coisas que nós temos que superar, que não superamos ainda. Verdade. Mas tem um terceiro estágio, que é aquelas coisas que nós já fizemos errado e corrigimos. Sim. Isso eu acho muito legal, gente, porque fica gravado no nosso perispírito. Perfeito. Não é isso? E exato. quando acontece alguma coisa que seja parecido com o que lhe aconteceu no passado, a tua memória fala assim, olha lá, olha. E ela te avisa, olha ali. Lembra? Uhum. E você vai lá atrás, não sei quando, e caramba, por que ele fez aquilo? Eu também não devo ter feito aquilo. Sim. E principalmente quando a gente fala em doutrina espírita sobre reencarnações, né? E aquilo que a gente acusa no outro está muito no nosso passado, às vezes não dessa encarnação, mas de outra. Exatamente. E às vezes, dependendo do caso, às vezes até dessa mesma. Exatamente. Jesus fala, né? Quem não tiver feito mal, que atire a primeira pedra. Ainda bem que não tem nenhuma pedra aqui. Porque eu também jogaria fora. Exato. Lógico. Não sei se eu faria isso, não, sabe? Lá atrás o povo era meio... era mais tinha uns ânimos agressivo, meio animados, né? Sim. Então vamos lá, gente.
É você ou eu? És tu. Ah, vamos lá. Historiam episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo. É o que nós acabamos de dizer, não é isso? A pessoa vive de museu, né? O meu passado Olha, triste. assim você me ofende. Ah, é? Eu gosto muito de museu, sabia? Mas Eu especificamente, a gente muda o caminho, né? Eu acho ótimo isso também. Por que que o fulano ganhou aquela medalha, está lá no peito esquerdo do indivíduo? O que que ele fez para merecer aquilo? Eu gosto dessas coisas. Eu, inclusive, gosto. O pessoal não gosta. Isso eu já sei. Por exemplo, quem foi Napoleão em vidas passadas? Tá? Não vou dizer, gente. Tá? Não vou dizer, porque senão o pessoal vai achar que é delírio meu. Né? Essa coisa. Cara, foi um excelente general. Como nas outras reencarnações anteriores a 1800, vamos botar 1800, ele morreu em 1812. Quem foi ele lá para trás? Para ele ter todo aquele cabedal do generalato quando ele foi imperador da França. É o máximo que eu vou dizer, hein, gente? agora, Petrópolis é uma cidade que vive de museu, literalmente, né? Exatamente. Ao pé da letra. Mas quando a gente vive de museus emotivos, museus psíquicos, é um grande problema. A emoção, o potinho, né, que eu fico carregando para lá e para cá, daqui a pouco eu coloco no meu altar da sala, né? Nossa, e aí já vira um problema. Então é muito problemático a gente viver desses episódios tristes, né, como ele fala. Vamos aqui. lá, então. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima do esgoto. Né? Bem pesado aqui, né? Muito Mas pesado. É para ser bem pesado e direto, né? Essas longas escavações, novamente, ficar remexendo no nosso passado, procurando... É muito comum isso no culto do Evangelho no Lar. O culto no lar é aquela reunião que a gente faz semanal, né, para poder fazer uma leitura, né? A gente coloca água para fluidificar com a família. Só que às vezes eu pego e começo a ler de uma forma, tá vendo, meu filho? Tá vendo, minha esposa? A querer apontar que a lição é para eles e nunca para nós. Né? É um problema isso. Né? Olha só o que Jesus está falando aqui. A gente tem que aprender isso, não é fulano, é um problema a gente ficar. Pois é. Aliás, na Bíblia, inclusive, tem uma passagem muito interessante que diz assim: vós sois igual a túmulos caiados, limpos por fora, mas por dentro se levantar repletos de podridão. Essa é exatamente nós, né? Exato. Gente, esse nós não engloba o universo. Ok? Porque no universo existem mundos muito mais avançados que nós estamos ainda em provas e expiações, atrás da gente tem o primitivismo ainda, não é? Aí é podridão mesmo. Dali, de regeneração para frente, é que vai modificando a situação. Tá? Então, eu estou falando do planeta Terra. Você vê aí essas situações todas que a gente está passando, de guerra, essas coisas todas, né? Bom, enfim, vamos lá. E com isso, envenenam a vida e enceguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. Isso aqui é simplesmente fantástico. Todo mundo fala que houveram interpolações na Bíblia. Ainda bem que eu não me lembro de outras minhas reencarnações lá atrás, porque eu posso ter sido bem um camarada que lá, os copistas, né? Exato. Que tenha mudado alguma coisa. A única coisa que eles não conseguiram mexer, eu digo povo, é o que Jesus nos envia
através do amor. A moral cristã, ela está intacta. Intacta. Você falou muito bem. A moral cristã. Você vê que tentam modificar de tudo quanto é maneira, mas o que prevalece é o certo. Verdade. Não é? Perfeito. Vamos lá. Se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Então, aqui já começa, no meio para o final, ele já começa a dar uma proposta, né? Como é que a gente resolve esse problema de convivência consigo mesmo e com o próximo, que é até o tema da Praça Florida, né? Que é a convivência. Que é a convivência. Então, pensar no melhor, isso é muito legal, né? É que às vezes a gente tem esse pensamento fixo do vai dar tudo errado. A gente estava falando do passado, agora vamos falar do futuro. Eu tenho um projeto de vida. Aí eu já penso, vai dar tudo errado. Vai acontecer isso, aquilo, outro. Eu não vou conseguir atingir meus objetivos. E já entra na batalha com a batalha perdida, né? Então é um problema também. A gente tem que pensar, tem gente que fala assim, você é muito otimista. Não, a gente tem que ser realista. O realismo diz assim, pode dar certo, também pode dar errado. Mas por que eu só vou ficar pensando no dar errado? Que aí vai dar errado mesmo, porque você está puxando maus pensamentos. Pro mal, exato. Mas aqui tem um verbo muito interessante. É o esquece-os e segue adiante. Pergunta a você. Sim. Você fez o mal para uma pessoa. Se você esquecer, resolveu? Está sanado, resolvido a situação? Não. Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, de Kardec, apresenta uma proposta de arrependimento, expiação e reparação. Para eu me arrepender, eu tenho que saber o que eu fiz. Exato. Então não adianta simplesmente esquecer. Até que se for simplesmente esquece, a gente vai ver, vai no médico e está com problema de memória, né? Então não é assim. Esse esquecer é como? É o perceber. O perdão tem muito a ver com isso, né? Esquece as ofensas, então quer dizer que você perdoou? O perdão não é esquecimento. O perdão, eu gosto muito de uma fala da Eni, que é assim, o perdão é como se fosse uma cicatriz. E aí como é que você percebe que perdoou alguém? É quando essa pessoa entra no recinto, no mesmo local em que você está, e seus batimentos cardíacos continuam na mesma frequência. E aí a gente percebe o seguinte, fulano chegou e ele já me ofendeu, já fez isso para mim, mas eu perdoei porque eu percebi que ele entrou e isso não me alterou psiquicamente, isso não me alterou no meu humor. E você tem uma cicatriz. A cicatriz dói como no momento? Não dói. Não dói. Mas você olha para ela e lembra. Lembra. É uma cicatriz, é uma marca. Fica a marquinha ali, mas como um aprendizado, né? Mas esquece a marca, você não precisa ficar focando novamente a mágoa, o potinho da Tupperware lá com... Então, tem a marca aqui, mas foi um aprendizado, né? Olha, outro dia eu estava lá no médico e entrou, nós estávamos conversando lá, estávamos esperando a nossa vez e entrou uma outra senhora. A que estava do meu lado fez assim, é exatamente isso aí, entendeu? Porque a pessoa... Chegou fulano. Chegou ela. E realmente a senhora que entrou fez uma confusão. Sabe? Eu entendi o dela, mas aí é o tal, né, aquilo que você falou. Os batimentos cardíacos começaram a oscilar drasticamente. E eu percebi, porque ela falou assim, sabe? Aquelas coisas. É verdade. E as pessoas não têm desconfiômetro, né? É verdade. E é difícil conviver. Falando de convivência, como é que eu convivo com alguém que é muito difícil? Nossa, mãe. Então, é um dos desafios da nossa reencarnação, a lei de sociedade que é apresentada no Livro dos Espíritos. Que a lei de sociedade não é só viver fraternalmente com todos, a gente tem pessoas que ainda estão no aprendizado de como conviver, como trocar, né? Quando ceder e quando não ceder. O grau evolutivo de cada um. Exato.
E tem muita gente que entra na nossa vida e a gente fala, e que eu acho ótimo a gente não ficar sabendo. Claro. Porque é foro íntimo de cada um. Exatamente. Sabe? Qual é o grau que eu tô? Não sei, nem quero saber. A minha proposta é, nessa reencarnação, não contrair matrimônio, tentei 2 vezes, não deu certo, então vou em frente tranquilamente. Não quero. Aí veio a doutrina. Sabe? Porque eu tentei aquele negócio, como é que chama aquilo? Teologia, lá quando ainda era ali no Sagrado Coração de Jesus. No ITF. Uhum. Fiquei 6 meses só, não aguentei. Não aguentei coisas que eu vi. Entendi. Ponto. Vamos parar por aí, porque não há necessidade. Aí, fui ver uma palestra na Casa Espírita, eu falei assim, o pior é que eu já conhecia a pessoa. Eu falei assim, eu estou misturando as coisas, não posso. Mas não teve como eu não misturar com o que ele falou com os atos dele, da pessoa. Eu falei, pronto, e agora? Você tem que ficar na doutrina pela doutrina, né? E não pelos homens. A doutrina espírita ela é muito ampla. A doutrina espírita ela é muito profunda. E a gente consegue perceber que quando a gente se aproxima, eu tenho que me aproximar pelo meu bem. Você falou assim, né? Eu não quero saber em que patamar eu estou na minha evolução, né? E a gente não deve querer saber mesmo. Mas é interessante que a gente sempre se imagina em um platô, em um grau, um degrau, e na verdade a gente está em diversos, né? Sim. Determinada virtude minha está aqui, mas essa daqui está aqui embaixo, eu tenho que trabalhar isso. Né? E melhorar isso ainda mais, porque quando isso sobe, isso aqui também vai subindo. Então é bem... Até que eu encontrei o Carlos Gama. Olha, que legal. Sabe? Porque lá o CE é perto da minha casa, lá no Bingen. Sim. Eu falei assim, olha ali, ó, diz que vai começar um curso ali bom, tal, assim. Eu vou lá ver. Aí eu cheguei, ele me atendeu, tal. Eu falei, não, pode sim. Mas você tem que fazer o ESG primeiro. ESG é o que se é apresentado. Você tem que fazer. Então tá. Eu falei assim, aí ele virou para mim e falou assim, aqui temos o ESG. Por que você não faz o ESG na sexta-feira e na quarta vem na minha aula? Eu falei, não sei, pode isso? Pode. E eu fiz os 2 juntos. Conclusão. Aqui no programa eu fiquei 8 anos com ele. Maravilha. E lá eu fiz o Livro dos Espíritos 3 vezes com ele, como assistente dele. Que bom, que bom. E faria na quarta, quinta, sem problema nenhum. Mas vamos lá, gente. Falamos do Pensa Melhor, não? Já, consoante agora. Vamos lá. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. É coisa de Paulo mesmo, né? Exatamente. Aliás, eu tinha restrições sérias com Paulo. Sabia disso? Sabia, eu vi no programa último, eu ouvi. Você viu? Eu ouvi. Cara, aquilo só falava em circuncisão. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí eu tive que ver a história, aí vem o problema de eu saber quem foi lá atrás. A gente sabe exatamente o porquê que ele estava agindo daquela forma. Sim. Eu falei, não, peraí. Aí vem uma famosa situação que ele fala. Tudo é bom, mas nem tudo me convém. Gente, aquilo caiu assim, puf, em cima de mim. Eu falei assim, mas como assim tudo é bom e nada me convém? Como é que é isso? Tá. Todo mundo gosta de carne, eu não gosto de fígado. É bom para os outros. Para mim, não. A proposta espírita é a mesma coisa. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, você tem seu livre-arbítrio. Exato. Você tem suas escolhas. Você pode fazer diversas escolhas.
mas arque com suas consequências. Exatamente, né? Isso é muito bom. Aliás, tem lá na pergunta 975 também, eu sou muito sincero, a minha cabeça às vezes falha, e eu não sei, aliás, eu vou até pegar aqui, para a gente lembrar o que Paulo fala, 975, quer ver? Olha o que ele fala lá no final da resposta. Olha, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Todo o bem que houvera podido fazer e não fez. E por todo o mal que decorra de não fazer o bem. Gente, você tem que ler devagar isso, porque senão é uma confusão na sua cabeça. Exatamente. Eu falei, peraí, como é que é isso? Bom, meu livro é igual do Gama. Aqui, todo escrito. Também. Então a gente vê como é que o camarada teve sua redenção lá com Joana d'Arc. Sabe? Eu falei, caramba, ele conseguiu a redenção dele como Joana d'Arc. Que coisa estranha. E como ele traiu Jesus, o rei de França na época o atraiu também, né? Exatamente. Entregou aos ingleses. Eu fico assim, eu falei assim, caramba, será se é o dente por dente, olho por dente? Olho por olho, dente por dente, isso, né? Não. Não. Não é. Não. Aí vem... Não é linear. É, exatamente. Aí eu falei assim, mas... Eu ouvi isso na Casa Espírita, a pessoa que estava falando lá, e diz assim, muitas vezes utiliza o mal para fazer o bem. Eu falei assim, como é que é isso, gente? Essa é uma frase de Hermínio Miranda, se eu não me engano. Hermínio Miranda, que diz que o bem utiliza o mal para promover o bem. Então ele pega a situação. É um país que está em guerra. Os espíritos superiores saíram dali, não vão ajudar? Eles vão ajudar. Sim. E eles vão ajudar, às vezes, usando o recurso que tem. Que é exatamente às do outro lado. Exatamente. Pois é. Nós temos que fazer um segundo intervalo. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente de situações da pergunta 975, né? Quando Paulo diz... vamos lá, eu já não me lembro mais. 975, tá vendo? Olha lá, ó. Todo mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Quer ver? Olha só, isso acontece muito atualmente no trânsito, sabe? E você está andando e, de repente, vem o pessoal costurando, né? Quem costura são os motoqueiros. Não tenho nada contra eles, tá? E aí eles vão costurando no meio do povo. Aí, de repente, vem um, como eu vi, ia passando um garoto, puf, acabou atropelando o garoto.
E o cara da moto ainda xingou o garoto. É um problema, né? Tu tá me entendendo? Olha, Sim, olha sim. lá, ó, todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária. Sim. Quer dizer, ele costurando, poderia ter visto o garoto, se não andasse naquela velocidade, sim. O garoto tem sua culpa? Tem. Que vai atravessar fora da faixa. E aí sobe o sangue, né? E já Aí, começa a dar um aí problema já toda muito uma grande. situação negativa, né? E aí Paulo ainda termina ali, né? Com o bem que não haja feito. É muito interessante isso. Muita gente me questiona. Porque fala o seguinte, mas eu não fiz nada. Esse é o problema. Né? Esse é o problema. Não fazer nada também é uma escolha. Também Sim. é o uso do livre-arbítrio. A gente acha que o livre-arbítrio é uma força assim, que a gente vai caminhando com ela, e ela é uma força que você põe foco. Né? Você vai focar, eu vou usar para o bem ou para o mal. Então, o livre-arbítrio é uma ferramenta fundamental. Eu costumo dizer assim, se você não está usando o seu livre-arbítrio, alguém está. Se você solta as rédeas do seu livre-arbítrio, né, espíritos obsessores costumam querer pegar a mão do livre-arbítrio. Espíritos superiores, eles respeitam o seu livre-arbítrio. Eles nunca vão colocar a mão no seu livre-arbítrio. Não. Né? Mas ali, quando você tem, né, as mãos do livre-arbítrio, não, eu vou fazer minhas escolhas. Escolho bem, escolho mal. Não escolho. Eu deixei de usar o livre-arbítrio? Não, você usou. Não, usou. Usou o livre-arbítrio. E aí, o bem que se pode fazer a partir desse acidente que você apresentou, né? A pessoa que estava ali atropelou. Ele pode esbravejar, né? A pessoa sabe que pode esbravejar ou pode ir lá ajudar o rapaz também, né? Então, são situações que a vida cotidianamente... Eu costumo brincar assim, o Beck Miller. O seguinte, imagina você, quarta-feira, 18 horas, dentro dos 700, naquela chuva, né? Indo para casa sabendo que você vai ter que enfrentar 90 minutos de trânsito dentro, em pé, né? Dentro do famoso terminal Itaipava ali. Nossa. Ali se vive, né? Ali se tem escolhas, ali se tem situações extremas. Quando a gente está no plano espiritual, é interessante que a gente se adequa às sintonias, né? Você vai acabar se agrupando a uma sintonia de espíritos que pensam conforme você, né? Na Terra encarnado, dentro dos 700, você tem diversas sintonias, todo junto, todo mundo, né? Tem um fazendo prece, tem outro pensando besteira, tem outro fazendo nada, tem outro, né, pensando, né, no trabalho. Então, tem várias sintonias e vários pensamentos. E viver ali dentro, confinado ali dentro, durante um período de tempo grande, né, e diário, é um desafio também para muitos dos nossos irmãos que frequentam. E perceber que ali eu tenho que ser cristão, ali eu estou vivendo de fato a minha espiritualidade. Aquela que na igreja que eu frequento, na casa espírita que eu frequento, eu absorvo. Onde é que eu tenho que aprender a viver isso? Lá. E no trabalho, na família, e nos locais que eu, né, falo, ali é difícil de conviver. E é ali que eu tenho que botar em prática o Cristo. Né? Pois é. Me lembrei agora, quando o Chico estava dentro do avião, aquela famosa história, né? Sim. Que ele gritava, socorro, eu vou morrer, vai casar, vou morrer. Assim, tem possibilidade de cair o avião? Tem. Então vou continuar gritando assim. Mas Emmanuel que fala, pois morra com educação, educação. então pelo menos sem ficar gritando fala com ele. Não, eu acho, olha, é muito comum falar, viver com ele devia ser muito interessante. O senhor tem medo da morte? Eu acho que não. Sabe por quê? Eu acho. Tá? O problema não é a morte em si, você deixar o corpo. É o processo. O processo. Todo mundo responde isso. E de fato é isso, né? Sabe? Fala assim, a espírita não pode ter medo da morte. Claro que pode, sim, tem todo o direito. Sabe por quê? Porque está nos seus instintos. O instinto de proteção, o instinto de conservação. Aí é que tá. Né? 2000 anos
alguém dizendo pra gente, se tu morrer, tu vai pro inferno. Cara, tu chega, vou morrer, vou pro inferno. O inferno é aquilo que você está passando naquele momento. É mental, né? Tudo um estado mental. É uma terapia, não, terapia não, como é que é o negócio? A condição mental. Sim. Não existe isso. Então o espírita tem direito de ter medo à morte, né? Mas ele tem certeza que o que vai encontrar lá é a própria consciência. O medo nosso é esse que deveria ser o nosso medo, né? Exato. Que os espíritos falam que quando a gente desencarna, o nosso medo deveria ser que você vai encontrar a sua própria consciência. E aí, de fato, a gente está preparado para se encontrar pleno ali, como eu sou e como eu de fato penso e como a minha consciência está, né? Pois é. Nossa, é o tal do olhar para dentro, né? É. Vou te confessar uma coisa. Eu não gosto de espelho. Não gosto de espelho? Porque eu não sei o que eu vou ver lá. Refletindo para mim. Os olhos da alma, nas janelas da alma, os olhos. Tá me entendendo? Sim. Porque a gente não sabe. Eu brinco que se a gente tivesse um espelho para o perispírito, aí que a gente não ia gostar. Não. Porque aí a gente ia ver todas as imperfeições morais, né? Quando a gente está ali, a gente vê a imperfeição do cabelo, né? Ou do não cabelo. Você ainda os tem. Eu, sabe, acabou. Né? Vou fazer. De uma ruga que apareceu aqui, de uma mancha, né? Mas... Aí, se a gente levar isso para a questão íntima, um espelho moral, nossa, aí a coisa fica, né, mais difícil. Fica difícil, sim. Mas, pois infelizmente, nosso tempo está expirando, Luiz Guilherme. Porque eu tenho... O filho da minha prima também chama Luiz Guilherme. E eu o chamo de Guilhermino. Carinhosamente, lógico, né? Mas as suas considerações finais, por favor. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre doutrina espírita, falando sobre Jesus e fazer o convite, né? Dia 26, 4 horas, no Oswaldo Cruz, o seminário de Darwin Kardec. E também, né, se quiser conhecer as atividades da casa, são inúmeras atividades, todos são muito bem-vindos. Os estudos que a gente tem, né? O Evangelho Rede Vivo, por exemplo, que é um estudo online que a gente faz às quartas-feiras à noite. Tem estudos presenciais comigo aos domingos, 8h30 da manhã. Aí depende do domingo, são 2 domingos por mês, a gente vai marcando conforme a necessidade. Isso lá no Oswaldo Cruz. No Oswaldo Cruz, 8h30 da manhã, domingo. Aí é para quem quer, né? Para quem quer. E temos uma turma grande. É? De 50 a 60 pessoas, é uma turma legal. Cara. Então está sendo bem frequentado. Essas situações aí. Depois eu te passo. E tem estudos de tantos outros irmãos também, facilitadores da casa, né? Como a Simone Stark e o próprio Júlio. O Márcio Alves, que faz o curso de Esperanto. Então, todos são muito bem-vindos. Júlio de quê? Júlio Carvalho, que é o coordenador da casa. Sim. Oswaldo Cruz. Tá, ele estava na livraria, né, na inauguração. Da livraria. Conheci o Júlio, eu trabalhava na Rua Tereza e ele foi lá mexer no computador lá. Ele faz sistemas, exatamente. Isso aí. Terminou as suas situações? Gratidão. É isso. Então, gente, infelizmente o nosso tempo é curto, tá certo? Agradecendo a audiência de todos. E eu sempre digo o seguinte: reencarnação é o caminho e solução dos nossos problemas. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.